Amigos, estamos de volta para estudarmos nessa ocasião o segundo salmo do Saltério, o salmo de número 2. O tema que vamos dar para o estudo de hoje é: o rei está no trono, a soberania de Deus em tempo de rebeldia. O que nós iremos aprender com esse estudo, parando um pouco, meditando profundamente sobre ele? Meu querido amigo, nós vamos entender como o Salmo 2 revela o conflito entre os reinos humanos e o reino de Deus. Nós haveremos de aprender que a soberania de Cristo não depende da aprovação dos poderosos deste mundo. Isso é maravilhoso, não é verdade? E veremos como Deus responde à rebeldia das nações, com graça e também com juízo. E nesse estudo seremos desafiados a viver com reverência, submissão e esperança diante do Rei Eterno. O tema desse estudo, ou seja, uma síntese desse estudo, é o seguinte: o Salmo 2 é um salmo messiânico, fala sobre o Messias e também fala sobre o rei, é messiânico e real. Então ele descreve a rebeldia das nações contra Deus, e o seu ungido, o Messias. Mas também ele revela a resposta divina. O rei já foi estabelecido em Sião. Então o Senhor ri da arrogância humana, e conclama todos a beijarem o Filho, rendendo-se ao Rei verdadeiro antes que venha o juízo. E a título de introdução, deixe-me dizer para você o seguinte: se o Salmo 1 apresenta dois caminhos, o do justo e o do ímpio, o Salmo 2 revela o embate entre esses dois reinos: o dos homens, que rejeitam a Deus, e o do Senhor, que estabelece o seu ungido. Então aqui nós vemos o drama da história humana: rebeldia contra o Criador, resposta soberana do céu e convite final à submissão. Olha que impressionante. Então Jesus é o centro desse salmo. Ele é o rei, ele é o Messias, ele é ungido, ele, o rei, o filho que reinará sobre todas as nações. E reina hoje. Basta você ler Apocalipse capítulo 5, ele foi entronizado. Uma das razões, o que Jesus Cristo foi fazer nos céus, por ocasião da sua ascensão, foi sentar-se no trono e governar esse universo. Então, o Salmo 2 nos conclama a confiar nesse rei, que reina com autoridade, mas também com misericórdia, para com aqueles que se refugiam nele. Então isso é maravilhoso. Vamos ao texto bíblico em si. A rebelião das nações, o primeiro tópico, versículo de 1 a 3. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? O versículo 1. Então, as nações se revoltam contra Deus, como se pudesse destroná-lo. Olha que loucura. Governos e líderes rejeitam a lei do Senhor e procuram quebrar os laços da sua autoridade. Meus queridos amigos, mas tudo isso é em vão. Tudo em vão. A criatura jamais poderá destronar o Criador. Jamais. Impossível. Amigo, lembre disso. A rebeldia humana é real, mas é inútil diante da soberania divina. Não se impressione com a arrogância dos poderosos. A Escritura já mostra que eles são arrogantes de fato. Em segundo lugar, observe o seguinte: a resposta de Deus. Versículo 4 a 6. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles, diz o versículo 4. Então, Deus não está ansioso, nem preocupado.
nem coçando a cabeça ou arrancando os cabelos. Não, o texto diz que ele ri. Não é crueldade, mas é um desprezo às pretensões dos rebeldes. Ele, em seguida, fala com ira e estabelece o seu rei em Sião. O trono está ocupado, meu querido amigo. A história está sob o controle. Isso é maravilhoso. Amigo, quando tudo parece fora do lugar, lembre-se de que Deus está no trono e não escapará. O seu governo não escapa das suas mãos. Isso não é maravilhoso? Lembre disso sempre, sempre. O nosso Deus está no trono. Mesmo que você olhe e pense, imagine, não é possível. Mas acredite, porque a palavra de Deus assim o diz. Tá bem? Em terceiro lugar, observe a proclamação do Filho. Versículos 7 a 9. Versículo 7, ele diz: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aqui, nessa fala, o ungido expressa, o ungido aqui expressa a sua fala, ele declara o decreto do Senhor. Ele se manifesta isso. Então, a reação é íntima, pai e filho. Então, esse filho estabelece, ele receberá as nações como herança e regerá com vara de ferro, diz a Escritura Sagrada. É uma alusão ao cetro, que é um instrumento que os reis usam. Então, isso implica em dizer que tem autoridade absoluta. Jesus é esse rei soberano. Meu querido amigo, lembre disso sempre. Cristo reina, não apenas sobre a igreja, mas sobre todas as nações. Renda-se a Ele, agora, enquanto há tempo. É o que diz a Escritura. Em quarto lugar, observe o seguinte, o convite à sabedoria. Versículo 10 a 12. Beijai o filho para que não se ire, e não pereçais no caminho, diz o versículo 12. Então o salmo termina com um apelo. Os reis, os arrogantes, os soberbos, são chamados a serem prudentes. A submissão ao filho é o único caminho seguro. Beijar o filho é um ato de honra e rendição. A bênção está reservada àqueles que nele se refugiam, se escondem em Deus, se escondem no Messias, em Cristo. Amigo, o tempo da graça ainda está aberto. O tempo em que Deus está convidando as pessoas, vinde a mim. O rei está com as mãos estendidas, mas esse mesmo rei trará juízo. Não adie, não protele a sua rendição. Faça isso o mais depressa possível. Observe o que disseram alguns teólogos sobre esse assunto. João Calvino diz, por exemplo, o seguinte, que este salmo é o retrato da rendição humana e a vitória do Messias. Então, a glória de Cristo já está decretada, mesmo que os ímpios resistam. Ou seja, Cristo já é vitorioso. Ele não será, ele já é. Ele está sentado no trono e governa. Martin Lloyd-Jones diz que se você não crer que Cristo reina agora, você com certeza está lendo a Bíblia de olhos fechados. Spurgeon diz o seguinte: a vara de ferro de Cristo não é cruel, é justa e trará ordem ao caos deste mundo. Se o mundo está bagunçado, Deus vai colocar ele em ordem, pode ter certeza absoluta. E Bavinck, ele diz o seguinte: Cristo é o centro da história e o herdeiro de todas as coisas. O trono pertence a ele, pertence a Cristo. Meu querido amigo, a título de conclusão, deixe-me mostrar para você o seguinte: Cristo é diante do caos deste mundo,
caos político, da instabilidade mundial, nós estamos vivendo agora, desse exato momento, e da arrogância dos grandes deste mundo, o Salmo 2 traz uma verdade imutável. O Senhor reina, Yahvé reina. Cristo está entronizado e nenhum plano humano poderá frustrar o decreto divino. Eu pergunto para você, você já beijou o Filho? Você já se rendeu a Ele? Já se rendeu ao verdadeiro Rei? Em tempos de medo, abrace essa certeza. Feliz é todo aquele que nele confia. Que Deus possa abençoar a mim e a você nessa ocasião. Amém e amém.